de águas vivas. O primeiro segredo para amadurecer na vida espiritual é você entender que o amadurecimento ele tem que vir internamente. Então tudo que nós buscamos no lado externo vai ser um reflexo do que tem dentro de nós. Quando nós nos enchemos da presença do Senhor e da sua benevolência e de sua palavra, então o âmbito externo começa a ser transformado. Então a minha e a sua vida começa a ter um contorno diferente do que outrora. E as nossas atitudes são transformadas no Senhor. Quando nós alcançamos a dimensão de que conhecer a Deus e se relacionar com Ele gera amadurecimento interior, então, naturalmente, o amadurecimento exterior ele começa a se refletir. Você não precisa fazer força, acontece. O que outrora você era ríspido, você começa a ser mais manso. O que outrora faltava paciência, hoje você pensa 2, 3 vezes, porque o Espírito Santo de Deus tem o domínio sobre a tua vida. E não mais eu tenho o domínio sobre a minha vida. Então muitas vezes as pessoas elas procuram primeiro a bênção, primeiro o dom, primeiro a promessa e esquecem que o dono da promessa, o dono da bênção, o dono do dom, ele quer mais do que todas as coisas a sua entrega e o seu coração genuíno e sincero perante Ele. Então o resto será consequência. O segundo segredo para uma vida espiritual próspera é mudar a maneira como nós enxergamos o deserto que estamos inseridos. Quando nós deixamos de reclamar, quando nós deixamos de murmurar, quando nós deixamos de tentar fazer do jeito que nós queremos e nos alegramos na tribulação, então o Senhor se levanta do trono e alcança aquilo que o seu coração deseja. Eu me lembro que eu estava no centro de reabilitação e eu falei: Senhor, me dá uma chave para sair daqui logo, porque muitas pessoas ficam 9 meses, outras anos, e eu não quero isso para a minha vida. Eu chorava todas as noites porque eu pensava no meu Samuelzinho, porque eu pensava na minha esposa e na minha família, e eu não estava perto deles por causa das minhas rebeldias. Então veio um vaso do Senhor e falou bem assim para mim: sabe aquele papelzinho no chão que tu passa reto por ele? Pega ele com alegria e bota no lixo, não murmura, não pergunta quem jogou lá. Sabe quando alguém te dá um serviço pesado para fazer? Vai cantando, vai glorificando, vai cheio de alegria. Sabe quando alguém te afrontar? Então entenda que é o Senhor te provando e até mesmo utilizando, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó para que tudo aquilo viesse a acontecer. Então muitas vezes nós pensamos que estamos sendo perseguidos pelo inimigo, quando nas vezes o Senhor endureceu o coração de alguém para provar a nossa fé e nosso amadurecimento. Então eu peguei aquela chave e eu comecei a orar, eu comecei a buscar, eu comecei a ter compaixão, eu comecei a fazer as coisas com alegria. Então o meu deserto já não era mais um sacrifício, e o Senhor falou: por que eu vou manter ele aqui? Ele entendeu o propósito. Muitas vezes o povo fica rodando no deserto porque não entende o propósito. Alegrai-vos na tribulação, porque ela produz paciência. A paciência produz experiência. A experiência produz esperança. E porquanto aquele que tem esperança não será confundido assim. Glória a Deus. Então, mediante a graça e o favor do Senhor, eu mudei a maneira como eu enxergava o deserto. E o Senhor me tirou lá no intervalo de 1 mês e meio. E o Senhor não usou nenhum profeta para falar comigo e mandar eu sair daquele centro de reabilitação. O Senhor me mostrou a palavra, onde tinha aquele homem que era coxo, e o Senhor falou: pega a tua cama e vai. Ou seja, a cama significa o testemunho. Leva o testemunho porque tu
selo dele e o amor dele. Ele falou: eu creio que tu não está preparado. Eu creio que você não está liberto. Eu creio que vai acontecer 2 ou 3 meses e você vai querer voltar aqui e nós não vamos te permitir. E eu falei: eu sei a voz do meu Senhor. Samuel, ele era pequenininho, mas ele ouviu a voz do Senhor. Então o Senhor aqui, ele não está olhando para o seu status, para a sua função eclesiástica. O Senhor, ele não está olhando para o tempo que você tem de caminhada. Ele está olhando para a tua entrega e se você é sensível ao sua palavra do Senhor. É isso que importa para o Senhor. Porque o Senhor não sonda tempo de carreira, Ele sonda um coração quebrantado, contrito e humilhado. Mude a forma como você enxerga o seu deserto e o Senhor te tira de lá. E se tu acha que pode demorar, eu faço um desafio com você. Faça a prova do Senhor se você não vai cantar o hino da vitória aqui em poucos meses. Mas enfrenta Ele sorrindo. Enfrenta Ele se alegrando. Porque mais ainda pode o Senhor se alegrar com um servo que não serve a Ele mediante as adversidades, e sim com um coração derramado na presença. O terceiro segredo para uma vida próspera no âmbito espiritual é descobrir o seu propósito e chamado. Como eu posso descobrir o meu propósito e o meu chamado? Mediante a busca intensa ao Senhor. O Senhor, Ele revela aos seus servos a sua vontade. Então o Senhor pode te dizer se Ele te chamou para pastor, para diácono, para adular, para provedor, se todas essas coisas, ou se Ele confiou a ti 1 ou 2 vidas em intercessão. Pergunte ao Senhor, mas busque intensamente. Lembro que quando eu buscava o batismo com o Espírito Santo, com 10 anos eu pulava e falava as novas línguas. E quando eu retornei para a presença do Senhor, eu tinha o medo que todo jovem tem, de falar algo que provém de mim mesmo e estar blasfemando, mas isso é falta de conhecimento, porque a blasfema não é isso. Mas esse temor é genuíno, ele é lindo, e o Senhor se agrada. Claro que o Senhor requer um pouco mais de ousadia, mas às vezes está aqui. O Senhor tem me falado que tem jovens dentro desse lugar que eles já estão sentindo queimar para falar as novas línguas e eles estão metendo o Espírito. Está aqui, não retenha, porque o Senhor, Ele está contigo, é Ele que te justifica. O inimigo não pode te acusar. Então, quando nós descobrimos o nosso propósito, o nosso chamado, nós estamos mais próximos e alinhados com a vontade de Deus. Porque outrora nós não estávamos interessados em saber qual é o meu propósito. Outrora eu queria receber do Senhor, mas o Senhor não quer te usar só para receber. Ele quer que através da tua vida outras pessoas venham a ser alcançadas. Essa é a maturidade e a plenitude de Cristo, em que todos venham servir o Senhor com alegria e num propósito determinado, ao ponto de você profetizar numa parada de ônibus, no seu trabalho, seja onde for, o Senhor, Ele quer usar pessoas dispostas. O Senhor não condena o conformado, mas Ele levanta outro. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando descobrimos a nossa identidade em Cristo, e o nosso propósito e o nosso chamado, e estamos plenamente convictos da nossa identidade, então não há mais espaço para dúvida, acusação, medo, não há mais espaço para calúnia, não há mais espaço para nenhuma seta do maligno, porque você sabe o que você é em Cristo. Você sabe que Jesus disse que você é co-herdeiro, que agora você é filho. A palavra do Senhor vai nos dizer no livro de Zacarias, capítulo 2, versículo 8, que quem tocar em vocês toca na menina dos meus olhos. Sabe a pupila do seu olho? Ela necessita de constante proteção.
Então, quando tem muita iluminação, a sua pálpebra fecha. Então, quando está ressecado, você pisca. E se alguém tentar colocar o dedinho lá, não precisa nem ser algo mais ríspido que isso, você vira a sua face para o outro lado. A palavra do Senhor diz: quem tocar em ti, toca na menina dos meus olhos. Essa é a tua identidade. Irmãos, hoje à tarde o Senhor ele falou comigo de uma maneira simples. Eu falei: Senhor, por que as pessoas se encontram em depressão? Por que as pessoas se encontram ansiosas? Por que as pessoas têm medo ou timidez? Ou porque as pessoas se comparam tanto? Ah, mas ele prega bem, ela prega bem, ela tem dons, ela canta bem. Por que há essa disfunção de identidade na mente das pessoas? E o Senhor me disse: elas não têm convicção da identidade delas em mim. Irmãos, eu já estou há 30 anos na casa do Senhor, e veio me dizer que eu não tenho certeza da identidade que eu tenho no Senhor. Quem disse foi o Senhor. Porque se hoje eu me afastar da Luísa por 2, 3 anos, eu vou esquecer que ela me ama. Porque a distância gera confusão, a distância traz perda de identidade. E quando nós nos afastamos do Senhor, pode ser que esteja 30 a 40 anos na presença do Senhor, vai vir essas assolações, porque você perdeu a sua identidade. Você não sabe mais quem você é. O inimigo vem e acusa, e você cai naquela seta, e você esquece o que diz no livro de Romanos capítulo 8, versículo 1, que nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Ele não anda mais segundo a carne, mas anda segundo o Espírito. Não há condenação. E se a seta ela tem êxito, é porque nós perdemos a identidade mediante a falta de proximidade e intimidade com o Senhor. O quarto segredo para uma vida espiritual se chama entrega. Estar 100% rendido à vontade do Senhor. Aqueles que estão dispostos a largar tudo pelo reino. Porque o chamado ele não custa caro, ele custa tudo. O Senhor diz: aquele que quiser servir a mim, negue-se a si mesmo, abandona, se possível, até mesmo família, toma a tua cruz e siga-me. É tudo, não é parcial, é completo. E quando nós nos entregamos de todo o nosso coração, irmão, não importa o tempo que você tem na casa, o Senhor ele eleva o seu ministério. Sabe qual é o problema? É que tem muitas pessoas querendo consagração sem unção. Eles querem ser vistos por pastores, eles querem ganhar um cargo. Ei, o que atrai o cargo é a unção. Aliás, a unção não atrai só cargo, a unção ela atrai pessoas, a unção atrai multidões. Então nós estamos buscando o erro, nós queremos primeiro o palco, o aplauso, e não estamos buscando aquilo que vai mudar e transformar a nossa vida, a presença do Senhor. Você já ouviu falar em pessoas que caminham pela parada no ônibus e pessoas caem endemoniadas? Você já viu um testemunho de alguém que estica a mão e a pessoa cai no poder? Será que ainda existe um milagre de ressurreição? Será que ainda existe aquele coxo que não tinha uma perna crescer? Será que ainda existe a cura para AIDS? Esse Deus está aqui trabalhando sobre vocês. Se você quiser acessar, Ele entrega hoje a chave em tuas mãos. Mas tem que entregar tudo. Tem que
abrir mão de tudo. E aí nós entramos no próximo passo, que é humildade, para ter uma vida espiritual próspera. Porque o Senhor tocou no meu coração para contar um testemunho. Quando eu comecei a buscar o Senhor intensamente, eu tropecei. E eu falo isso para a honra e glória do Senhor Jesus, porque nós estamos suscetíveis a cair, nós estamos suscetíveis a errar. Então eu comecei a buscar, e como um monte, eu não estou falando no sentido literal, mas a intimidade te leva próximo ao Pai. Você tem que entender que depois você tem que descer no monte e ter compaixão dos que não alcançaram o mesmo entendimento. Então, eu fui soberbo e o Senhor me amassou. Então, sem humildade, não há prosperidade espiritual. Me lembro que a pastora Elise me falou: filho, você não pode cobrar da sua esposa a vida espiritual dela. Você é o sacerdote. E eu vivia cobrando a minha esposa: por que você não ora? Por que você não busca? Olha por que a tua vida está nesse estado. E aí o Senhor, ele esmiuçou a pena e falou: faz a tua parte, porque tu não é exemplo. Porque se tu quer uma varoa melhor, você tem que melhorar. E aí eu comecei a buscar o Senhor, porque a verdade é que eu era imaturo. Se a minha esposa não estivesse do meu lado orando, eu não orava. Eu era criança. Eu acho que eu tinha até medo do demônio aparecer ali na janela e me dar um burro. Mas para apontar o dedo para ela, eu era menor. E quando eu comecei a buscar o Senhor e entender que intimidade é particular, é individual, então o Senhor, ele elevou de novo o meu ministério pela misericórdia. Nós temos que entender que se Deus te elevou a algum nível, não é para pisar em ninguém, não é para se achar espiritual, não é para se achar o profeta, é para que você venha estender as mãos e todo o corpo alcance o que você já alcançou. O último segredo e o mais importante para ter uma vida próspera e espiritual é o amor. Não existe a possibilidade de dizermos que somos cheios da presença do Senhor e não amarmos o nosso próximo. E aí, o Senhor tem uma palavra agora para a igreja. Amar aquele que me abraça é muito simples. Agora, o Senhor diz: eu não quero mais distância, eu não quero mais divisão. Eu quero que você tenha paciência com aquela pessoa que é mais grossa, que é mais ríspida, que não atende às suas expectativas aqui dentro. E entender que a compaixão do Senhor não veio só para você, veio para ela também. O Senhor quer o fim de facções dentro da casa. Sabe o que é isso? São grupos em detrimento de outros. Ah, mas é uma misericórdia. Não sabe lidar com pessoas. Dobra o teu joelho. Faça uma campanha prolongada por ela. Abraça ela com amor. Talvez o Senhor, ele não está nem tratando na vida dela. Ele está te ensinando a deixar de ser orgulhoso, a deixar de acusar a vida dos outros. A palavra do Senhor diz no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 14: o amor é o vínculo da perfeição. E na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 7, diz: aquele que ama é nascido de Deus. Irmão, se eu não conseguir amar o meu irmão que está na casa, eu nasci de novo. Eu sou filho ou sou criatura? Digno é o Senhor de toda honra, de toda glória e todo louvor. Agora, o Senhor tocou nas últimas
últimas semanas forte no meu coração para falar sobre o conteúdo da nossa pregação e da igreja como um todo. Estão tentando misturar neurociência com cristianismo. Estão tentando trazer conhecimento de homem falido para cima de altar. Há uma febre de coach, de pessoas que dominam o aspecto psicológicos. E nós vemos uma era de uma igreja cheia de informação e sem nada de transformação. Altares com oratórias lindas, mas o poder do Senhor já não se manifesta mais. E o Senhor falou semana passada que o poder do Senhor não é só um mover mediante o louvor. E nós podemos sentir que desce algo sobrenatural mediante o louvor. Por que você acha, irmão? É porque o Senhor está vendo um coração lá, que Ele quer que o nosso coração venha voltar a ser assim. O jovem, no coração dele tem algo que o Senhor quer que o seu e o meu retorne. A genuinidade. Sabe quando você bate na perna do seu filho, você dá um tapa no bumbum e passa 3 minutos e ele vem e te abraça? Eu não estou dizendo que o Senhor quer bater em ti e que tu venha esquecer, mas que nós devemos deixar o rancor de lado. Irmãos, nós vivemos um novo evangelho anátema, com coaches tentando humanizar Deus, com homens e mulheres tentando fazer com que o sobrenatural vire natureza. E aqui, meus irmãos, eu não estou negando o poder da neurociência, eu não estou negando o poder da palavra empregada no momento certo, para que você venha ter domínio sobre as suas emoções. Não, aprenda tudo isso, mas busque em primeiro lugar o reino dos céus, o poder, para haver transformação. Eu sempre digo para minha esposa que se nós não estivermos com a unção, você pode declarar o que quiser, o inimigo ri da tua cara. E declara, e eu declaro, e por que não muda? Porque se fosse assim, a gente não precisava nem servir o Senhor, é só declarar. O Senhor, Ele requer obediência mais do que palavras vazias. Sabe quando, e agora eu vou falar de mim mesmo, eu choro, Senhor, eu não aguento mais o estado que está a minha vida espiritual, e no outro dia eu faço a mesma coisa. Ou seja, foi um sentimento fingido, foram lágrimas vazias, foram declarações vazias, porque o verdadeiro arrependimento, ele é conversão. A palavra do Senhor vai nos dizer: se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar, se arrepender e mudar as suas atitudes e os seus caminhos e orar, então eu ouvirei. Você está entendendo que há uma condição para Deus ouvir a tua oração? Você pode passar horas orando, se não houver arrependimento, o Senhor não está nem te ouvindo. É a palavra dele que diz. Olha o que a palavra do Senhor diz sobre o conhecimento que os homens querem colocar em cima do altar. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 19 diz: a sabedoria desse mundo é loucura para Deus. Ele apanha os sábios na sua esperteza. É loucura. É loucura. E sabe por quê? Esses povos que vivem tentando dominar o psicológico, esses homens, eles levam multidões atrás de si, porque não há renúncia nesse evangelho. É anátema. É só boas novas, e o arrependimento de João Batista, de Jesus Cristo, de Elias e dos profetas. Deixa essa parte da Bíblia aqui, esse é Velho Testamento. E a pregação de Jesus é muito dolorosa.
Vamos só focar no que eu posso descobrir sobre a neurociência e a tua vida vai ser transformada. Anátema, diz a palavra do Senhor. Maldito. O que traz o verdadeiro conhecimento que é prosperidade, segundo a Bíblia. Na carta de 1 João, capítulo 2, versículo 27 diz, eu quero que toda a igreja acompanhe, a primeira carta de João, aleluia, capítulo 2, versículo 27, digno é o Senhor de toda honra, toda glória, todo louvor. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisa que ninguém vos ensine. Essa unção é verdadeira e não falsa. Ela ensina a respeito de todas as coisas. Unção. Se você tiver unção, o Senhor te revela todas as coisas. Aqui não está dizendo que não é importante o conhecimento, o poder que há sobre um pastor, sobre um profeta. Não, está dizendo que se você tiver comunhão na unção de Deus, vai te ensinar todas as coisas. Irmão, para você que quer algum cargo, que o Senhor tocou isso no meu coração, vamos olhar para a Bíblia e descobrir quem Pedro chamou para ser os diáconos da igreja primitiva, para operar funções eclesiásticas. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 3. Irmãos, todo o que eu tenho falado aqui é mediante a palavra do Senhor, para você ver que não é o que eu estou falando, mas o que o Senhor diz a respeito daquele que quer ter uma elevação ministerial. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 3, diz assim: irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do espírito e de sabedoria, e os encarregaremos dessa tarefa. Você quer ser elevado? Você quer ter um ministério elevado? Você quer receber honra de Deus e não do homem? Seja cheio do Espírito. É fácil? Não é, irmãos. Não é nada fácil, porque todo dia tu tem que renunciar a tua carne. Eu gosto muito de um profeta, e essas são palavras dele, não minha. Ele fala assim: sabe quando tu está naquela oração desanimada? Aí diz ele que o anjo desperta ele e ele se levanta e volta a orar. E ele fala assim: vocês sabem por que é difícil orar e ler a Bíblia? Perguntem, por quê? Porque você enfrenta a tua carne, você crucifica a sua carne. E ele conclui dizendo: me matei de rir, porque tu é uma sem vergonha. Tu tens saúde para trabalhar o dia todo e para orar 1 hora. Oh meu Deus, acabou a força. Tu é um preguiçoso, como diz ele. Eu falei: sabe quando sai uma mão de dentro da Bíblia assim, tá na tua cara? É isso mesmo, para lutar contra a palavra, é isso que eu sou. É isso que nós somos quando nós não nos determinamos a orar cheios do Espírito. Irmãos, se eu chegar aqui para conversar com o Manu e falar: e aí, mano, né? Como é que tá a vida? E se eu começar interessado, eu e o Manu vamos conversar por umas 6 horas direto. Não tem interesse. A palavra do Senhor diz: deleita-te no Senhor e Ele realizará o desejo do teu coração. Se deleita e as bênçãos correrão atrás de você. Se derrama, se entrega, e você verá o que o Senhor vai fazer dentro dessa casa, porque o Senhor já falou, vai ter um sobrenatural aqui dentro, porque nós estamos no último dia da face da terra. É momento de despertar. Elevaço e me deflácia, amando e me mandava. E para finalizar,
templo, aos ministros da palavra de Deus. Nós, como ministros, devemos carregar em nós a natureza de Cristo revelada dentro de você. Nós não devemos nos escorar no quanto nós estudamos, ou no quanto o nosso intelecto vai fazer com que a pregação seja uma bênção. Sabe, irmão, que o dia que eu menos estudei foi o dia que o Senhor mais me usou? É mistério. Foi o dia da pregação dos jovens, aonde o Senhor me aproximou de todos os jovens da casa. E eu achei isso lindo. Sabe o que eu fiz, irmãos? Eu puxei o esboço na IA com um versículo e subi tremendo e com crise de ansiedade. Sabe por quê? Eu estava com crise de ansiedade? Porque ainda não dependia da quantidade que eu estudei. Agora é o mover do Espírito. E nós não confiamos, porque se nós confiássemos, nós deixávamos ele se mover. Eu não estou falando que nós não devemos estudar. Estude, mas quando o Espírito te direcionar, faça a vontade dele em cima do altar, ministro. Porque o mover é dele, a glória é dele, a honra é dele, a transformação vem mediante ele. A palavra do Senhor diz: porque dele e para ele, por meio dele são feitas todas as coisas. Todas as coisas. É para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Devemos depender do Espírito e da direção do Senhor ao ministrar a palavra. Amém? Se coloque em pé. Senhor meu Deus, nesse momento nós queremos abrir o nosso coração perante o Senhor e dizer: Senhor, não deixe o inimigo roubar essa palavra. Ela é do Senhor, Pai. Essa palavra, Senhor meu Deus, não é do Oséias. Oséias é o vaso que, se alguém passar 30 minutos, vai ver muita coisa ruim. Mas a palavra é do Senhor. Senhor, molda os nossos corações e nos ajuda a nos entregar 100%, Senhor. Quem tem a ganhar somos nós. Ah, Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, aleluia, Pai. Eu já consigo ver pelos olhos da fé o teu mover mediante aos jovens. Mas o Senhor vai fazer algo sobrenatural sobre toda a casa. E vai acontecer algo sobrenatural. E novamente nós veremos sinais, prodígios e maravilhas. Senhor, tome em tuas mãos os ministros, tome em tuas mãos os jovens, os pastores, os diáconos, tome em tuas mãos os membros e faz o teu mover no nosso meio. Senhor, nós queremos chamar a tua atenção. Nós não queremos chamar a atenção do homem. Nós queremos, Senhor meu Deus, que o Senhor, lá do seu trono, abra um sorriso e fale: esse é o meu filho, a qual me agrada. Pai, restaura dentro de nós o primeiro amor, Pai. Dentro de mim, Senhor. O Senhor sabe que eu preciso consertar muitas coisas, mas é só mediante o teu favor. Quebranta o meu coração e transforma as nossas vidas, Pai, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Se você crê, dá uma salva de palmas. Graças a Deus pela sua palavra. Louvamos ao Senhor porque o Senhor está neste lugar, amém? Nós podemos sentir a presença do Senhor. Amanhã, quinta-feira, temos projeto social. Vamos ao centro, levar uma comidinha bem caprichada, cheirosa, gostosa. É tão bom lá, quem vai entregar, ouvir, né? Que a gente ouve, eles amam a comida, eles comem dizendo: meu Deus, que comida boa, meu Deus, que comida cheirosa. E agradecem muito a Deus também. Então amanhã nós precisamos de um
voluntários na casa para auxiliar na confecção das marmitas e também à noite para entrega. Então, você que pode, já se prepare, porque tem bastante trabalho, viu, irmãos? Tem bastante coisa para fazer. Conseguimos alcançar o alvo? Deus é fiel, né? Só Jesus. Aleluia. Irmãos, vamos à agenda de dezembro, amém? Amém. Nós começamos dezembro então com a ceia, depois começamos com os encontros, que a ceia na verdade é dia 7, né? Dia 6, às 15 horas, tem o encontro de mulheres aqui. Você, mulher, é convidada a vir trazer mais uma. Já ganhamos o bolo, está escrito aqui, que bênção. Deus abençoe quem vai dar o bolo. E então nós, mulheres, vamos trazer um salgado, alguma coisa que a gente saiba fazer, né? Eu brinco, sempre digo, né, que eu não sei fazer muita coisa, então uma padaria da esquina me ajuda bastante. Então compre um salgadinho, uma porção, o que você pode, e venha para depois a gente ter um período de confraternização, amém? Então, mulheres, às 15 horas, estejam aqui. E os homens também, à noite, terão um encontro de homens. Está marcado às 20, pastor? Às 20 horas, e me disseram que é lá na casa da pastora Elias. Amém? Vai ser lá na minha casa, os homens vão se reunir lá, tem um espaço que dá para se reunir. Às 20 horas, a rua é a Rua Arroio Grande, 373. Para quem não sabe onde fica Arroio Grande, é a rua da antiga 13ª Delegacia, ali do Colégio Visconde. Então, o homem vai ser convidado a estar lá. E eu sei que tem um esquema ali no grupo dos homens, acho que é 25 por pessoa, né, pastor? Para poder preparar o galetinho lá e as coisas que vão ter ali, amém? E no dia 14, que será então o domingo seguinte da ceia, a igreja vai estar se reunindo, né, se o tempo cooperar, e eu creio que vai cooperar, ali no Parque Krishnik. Nós vamos estar fazendo a nossa confraternização de final de ano. A partir das 8 horas da manhã, a gente já vai estar por ali, guardando as churrasqueiras, preparando o lugar. Então, né, vai preparando aquilo que você vai poder levar. Como todo ano a gente faz, leve suas batatinhas cozidas, leve um sachê de maionese.